estamos aqui para mais um podcast no Recanto dos Sonhos. E hoje nós vamos falar de um tema polêmico, acho que de uma das decisões mais importantes para o seu casamento, que é a lista de casamento dos seus convidados. E para me ajudar aqui nesse tema, eu tô com as duas especialistas aqui, assessoras. Muito obrigada por aceitarem o convite. Obrigada a vocês. Obrigada. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, a honra é sempre nossa. Tô com a Tá, seja bem-vinda, e a Mari. Obrigada. Apresentam, por favor, as suas empresas. Bom, eu sou a Tayla, da Suspirar Eventos. A Suspirar, ela organiza eventos de diversos tipos, sempre pensando em especialidades, em experiências, em lugares inusitados. A gente sempre fomenta isso, coisas diferentes e sempre autoral, a cara do casal, que é o nosso diferencial sempre. Ah, que incrível. Legal. Má, se apresenta, por Eu sou a favor. Mariana, sou assessora da Feeling Assessoria de Eventos. Já estou aí no mercado de casamento há um pouquinho mais de 10 anos, né? Hoje o nosso foco é o mercado de casamento, nossa assessoria é voltada para isso, com o ideal de que o casamento, o processo do casamento pode ser divertido, pode ser leve, tranquilo, né? Então a gente vem com esse ideal, com esse propósito aí dentro da Feeling. Acho que o objetivo é esse, né? Mas às vezes, nas escolhas erradas, Exatamente. a gente acaba não tendo isso, né? Que é importante no Exatamente. evento, né? Mas meninas, vamos lá. Como os casais devem decidir quem convidar para o casamento? É uma Pergunta assunto polêmica, né? Sim, envolve não só o casal, né? Envolve, enfim, N possibilidades aí. Acho que os pais aí é o grande terror dos casais aí Muito, nesse né? meio do caminho, Acho que né? eles têm E um aí, peso aí, né? sim, mas eu sempre digo também assim para os meus casais que precisa fazer muito sentido para eles essa lista, né? Os convidados, Os né? convidados, né? Precisa estar ali em sintonia com eles. E é o nosso ponto de partida aí também. Né? Acho que a gente começa a falar de casamento. A primeira questão coisa é a né? lista. Não precisa exemplificar assim, a lista completa, mas precisa ter uma noção, mais ou menos. Quantidade, né? Quantidade, que é média, o ponto de partida, né? Porque Eu vai falo- influenciar no espaço, né, tá? Exato. Eu falo que acaba sendo assim, a primeira coisa que eles vão ver e é a última coisa que eles vão ver, porque a lista ela persegue todo o processo. Sempre, Todo né? o processo a gente precisa rever em todo ponto. Chegou o momento de fazer convite, tem que rever a lista. Chegou o momento de fazer um mapeamento de mesa, tem que rever a lista. Então, o tempo todo, né? E eu falo que quanto mais você realmente focar no processo de você fazer uma lista bem feita logo no começo, menos vai ser o seu trabalho no final. Sim, então, acho que a efetividade é muito importante. maior, né? Exatamente. Sem dúvida. E a Mari trouxe uma questão dos pais, né? Dos pais. Acho que eles Polêmica são aí. também essa, né? Como lidar com essa questão, né? Porque acaba tendo essas intercorrências, vamos dizer, entre o casal e a família, os pais, enfim. Porque eu quero convidar a minha tia, a vizinha, o dentista que cuidou de você. Exato. O que vocês aconselham os casais, né, Nesse momento. dinâmica aí? Bom, eu sempre falo assim, que o primordial é você entender com quem você quer celebrar. Então, essa lista inicial, ela é Dica primordial. boa. Na hora que você determinou com quem você quer celebrar, você vai entender o tamanho do seu evento. E se esse tamanho cabe no orçamento que você está propondo, né? Boa, Eu acho que olha. isso é o principal. É. Porque se não adianta nada você colocar todo mundo e seu orçamento não for capaz de entregar qualidade, conforto, né? Recepção para todos os convidados que você está querendo convidar. E essa questão dos pais é muito importante. Nem sempre sobra o espaço para que os pais consigam convidar alguém, Nossa, né? gente, E o que eu falo sempre é, se não tiver realmente uma conversa aberta, tranquila, leve, delegue em porcentagem. E aí a gente sempre fala, pelo menos 5% da sua lista você delega para os pais de vocês, fala, vocês convidam quem vocês quiserem. Mas para chegar realmente nesse momento, isso tem que ser leve para vocês. Não adianta você também dispor para que eles convidem alguém e você deixar de convidar alguém importante para você. que faça mais sentido, né? Exato. Então Eu acho tem que que fazer uma negociação. Um ponto né? importante também é que muitas vezes os pais acabam ajudando financeiramente nesse casamento. E aí eles se acham que No não, direito. Exatamente. direito, né? Exato, Bem exato. colocado. Eles entendem que a festa também é pra eles, assim, entre aspas, né? E de uma certa forma a Sim, família. é um marco, exato, né? É um não marco. deixa de ser, né? Mas a gente Exato. sabe que
quem tá celebrando ali é o amor do casal, né? Exato. A união dos dois ali. Eu também tenho essa opinião, assim, né? Deixar um pouquinho ali da lista de convidados para agradar, entre aspas, assim, os pais, né? Porque eles também querem mostrar para a sociedade o que está acontecendo com os filhos. Eles têm a orgulho, felicidade. né? Exatamente. Super, sem Aí, dúvida. imagine o casal, Exato. como, né, ter esse zelo em relação ao pai, a não magoar, Exatamente. né? Transparência, Vânia. Para Boa. mim é a palavra-chave desse Boa, momento Má. de lista de convidados. Transparência, eu acho que O tem que ter máximo possível. o máximo né? possível, uma conversa franca o tempo Deixar todo. claro, né? Expor seus sentimentos o tempo todo. Tem muitas pessoas, muitos casais que chegam pra mim e falam: ai, eu não consigo falar pra minha mãe, não. Eu falo, poxa, mas você precisa expor essa vontade, que não é sua, que é Aham. dela, Sim. que o momento é seu, não é deles. Então, tem que ter, e tudo com muito jogo de cintura. Eu acho que quando tem uma família com muito afeto, Sim, tudo será mais compreensível. fácil, né? Tudo vai E ser. vai com amor, né? Vai, exatamente. Vai com amor, que aí Exato. Funciona super Funciona, bem. né? Às vezes também uma dica, né? Trazer um pouco para essa realidade, assim, para os pais. Olha, deixa eu te Boa, mostrar qual que é o custo de eu convidar mais uma pessoa para o Sim, meu casamento. Porque uns participam, outros não têm nem noção, que é o que você acabou de falar. Exatamente. Não tem noção qual é o custo, né? Uhum. Financeiramente falando. Uhum. E acho que você trazer essa realidade, e de repente faz Colocar a no papel compreensão ali fica mesmo, mais né? fácil Uhum. para eles, né? Acho que é um Exato. ponto legal também. E por isso que, inclusive, essa questão de orçamento, né, que a gente sempre pontua, acaba sendo uma revisão de listas ao longo do processo. Porque Sim. todo mundo acha que é só o valor do buffet, né? Só Aham. da alimentação. exatamente. Não é, gente, tem Vai muito muita além. Muito além. muita coisa Fica que a você, dica, vai muito além, gente. Vai. Né, você meninas? acaba acertando por pessoa. Então Sim. não tem como É fugir, verdade. né? É. É bem E existe, assim, um número limitado de convidados? O ideal para um casamento? Eu acho que é o ideal pra você. É. Não tem segredo. Concordo A também. gente, na Suspirar, a gente faz desde o só o casal até 300, 400 convidados. Exato. Então, Então, acho que você trouxe uma questão, só o casal. uhum. Que acho que é um mais polêmico ainda, né, meninas? Sim, sim. Porque a gente tá falando de, né, quantidade de convidados. E quando você não quer convidados para essa celebração? E aí? Olha, eu já tive situações que famílias forçaram Como lidar? ter outras celebrações, não só do casal, Ah. tá? Então, isso assim, Fazer duas, por fazer exemplo. duas, Uma que é. agrada gregos Exato. e troianos. Exatamente. Isso chama-se sequence wedding, né? Que a gente tem hoje no mercado. Que chique, você, gente. Ai, adoro. Tendências, olha. que você faz várias cerimônias, Que várias legal, celebrações diferentes, tá. em formatos diferentes, até para você ter experiências diferentes, né? Uma coisa que Bacana. eu falo muito para os nossos casais é: vivam várias experiências. Então, Que celebrar legal, várias ótimo. vezes faz muito sentido, né? Porque são experiências diferentes. Quando você tá só você e o seu parceiro, a troca de Sentido olhar, é outro, a troca né? de sentimento, Uhum. ela é enorme, né? Ela com tá muito ali convidados, envolvida ali, né? exatamente. Com Do convidados que você é troca. real, né, mesmo, né? Super, Da super. troca. Então Bacana. você troca muito com os convidados também. Então acaba não sendo só um momento, Aquele momento tão íntimo. íntimo, Sim, né? Boa, nossa, que Então, legal, bem colocado isso. Por isso que eu falo, definam o que vocês querem, né? Como Uhum. experiência para esse dia. Porque Bacana. isso vai ditar muito de Sim. todo o resto, né? E Tem tudo bastante bem, então, sentido, fazer né? agora várias cerimônias, Sim. gente. Com certeza, estamos aqui para isso. Pra ajudar na organização disso. Isso, Faz o legal. final de semana inteiro de festa, né? Com Que certeza, com bacana. certeza. Nossa, legal. achei bem diferente. Com Eu certeza. nem legal. sabia desse termo, adorei. Adorei. Bom, a gente até trouxe um pouquinho, né? Mas acho que comentamos sobre o impacto da lista de convidados para os noivos. Né? Porque tem, né? A Mari acho que pode até, né? Essa questão psicológica, né? Sim. Pra quem não sabe, acho que é psicóloga, Sou né? psicóloga Também, de formação. né? Trago um pouquinho, né, dessa Dessa parte bagagem, da né? psicologia aqui para os Que casais. ajuda, né? Né, nessa parte de se relacionar muitas vezes com a família ali que precisa também. Mas que acaba afetando, né, Mari? Sim. O casal, né? Porque eu acho que é algo que é delicado, como Eu, a gente eu estava sinto falando. um pouco essa questão assim da lista, mas no final mesmo, né? Que os casais acreditam que tá tudo certo, que eles já fizeram uma lista lá atrás, tá tudo resolvido. E aí as confirmações de ilusão. presença vão chegando e as pessoas às vezes vão confirmando a ausência. Sim. E aí eles, né, têm a brilhante ideia de, nossa, Chama eu acho que eu posso colocar outras pessoas aqui. E aí essa lista vai tomando outra proporção. É um cuidado, acho que a gente, enquanto assessoria, precisa sempre passar para os casais, né? Sim. A gente tem, claro,
uma experiência e entende que uma porcentagem daqueles convidados acabam não comparecendo por N motivos. Tem um percentual? Hoje em dia mudou muito, né? Esse percentual que a gente ouvia muito do mercado falando antes pandemia era 1. Né? Hoje, pós-pandemia, a gente entende que mudou muito. Pra mais ou para menos? Para mais pessoas vindo estando presentes. Então, a confirmação negativa ela é muito menor. Então, hoje eu trabalho com 5%, média de 5 a 8% no máximo de uma lista. Em contrapartida, antes era um total de 15, 20%. Exatamente. Gente, olha a diferença. As pessoas querem celebrar. Exatamente. Eu acredito que, acho que também a gente trazendo isso para o mercado, explicando para os convidados a importância de estar ali, que ele foi escolhido para estar ali, né? a dedo. Quanta gente deixou de estar ali naquele momento, né? Então, acho que os convidados também têm tomado muito essa consciência de que, nossa, se eu fui convidado para isso, é porque realmente eles querem que eu... Exato. Ele escolheu eu. Exatamente. Eu acho que é bem isso. Eu falo, né, que eu, quando sou convidada para um casamento, eu vou em todos. Eu não luxo até ser convidada. Exatamente. Então a gente aproveita até e tem que ir se esforçar, porque a gente sabe que desse lado que os casais eles estão se esforçando muito para que aquilo aconteça, né? Então a gente sabe, tem que ter essa consciência enquanto convidado também, né? Se colocar no lugar deles também. Exatamente. Né? Enfim, o esforço, toda a dedicação que estão tendo com aquele evento, às vezes anos de preparação para aquilo, né, gente? É um momento muito importante. É especial, único, né? Único, exatamente. Mesmo sendo vivida. Exatamente. Várias vezes, em vários formatos, cada momento é único. Não tem como replicar. Você muda a cada dia. Então, o seu evento, a sua celebração, qualquer item, qualquer pessoa a mais ali pode influenciar todo num dia, numa experiência. E tem muito essa procura agora por celebrar várias vezes? Tem bastante. Nossa, eu achei incrível. De verdade, a gente tem feito bastante, inclusive em formatos diferentes. Às vezes é um casal que não abre mão de celebrar com os amigos, mas para eles não faz sentido dividir um cerimonial, por exemplo, com os amigos. Os amigos querem farra, querem festa, querem balada, né? Olha. Então você diferenciar, dividir esse momento da celebração mais íntimo em família, com almoço, um que café faz da manhã, mais sentido, né? Exatamente. E depois você fazer a celebração com seus amigos realmente numa festa de arromba. Que legal. Hoje em dia tem sido muito... Acho que é aí também que os destinations estão crescendo, né? demais. Porque é essa celebração com os amigos que topam tudo ali, Acham o máximo essa experiência de ir para outro lugar e de viver, assim, às vezes a semana do casamento, não só o dia. Né? Isso tem crescido bastante também. Acho que é uma valorização, na verdade, dessa tal experiência que todo mundo hoje está querendo buscar, né? Eu brinco que hoje a gente não contrata mais um serviço ou um produto, a gente contrata a experiência que ele vai entregar para o convidado e para o próprio essencial. Anfitrião, né? Então, é bem muito. importante. A gente está falando muito de viver, né, realmente as coisas, né, o momento presente. E se você souber, né, colocar as coisas mais, por exemplo, a cerimônia que faz mais sentido com a família, a balada com os amigos, né, ou não, enfim, fazer do modo tradicional. Mas aí acho que as coisas vão realmente ser muito mais comemorada da forma como elas devem ser mesmo, né? Porque na cerimônia vão ter as porções ali, né? A gente sabe que é pouco tempo de evento, né? Por mais que a gente fale, 8 horas, 9 horas, sempre eles falam, é pouco quero demais, mais, quero muito rápido. Então, essa quebra de possíveis celebrações, inclusive, ajuda nessa lista. Né? Eu acho que isso, inclusive, ajuda muito a sua lista. Porque você ter proporções, né? De aquele item que, às vezes, você, em vez de contratar para todo mundo, sua lista de 200 pessoas, vai ser para uma coisa de 20 pessoas. Seu orçamento vai ser melhor, né? Então, tem itens que vai entrar em cada perfil de experiência, né? De celebração. Serviços, então, né? ajuda muito nisso também. Ô, Mari, você falou da questão da mudança da lista de convidados, né? Como as pessoas que não podem mais comparecer, ou os amigos, familiares, pedem para levar um acompanhante, sabe assim, tipo, já que eu não vou, eu posso levar o Joãozinho, que mora aqui do lado? Como lidar? Essa é uma questão, acho que a gente ainda enfrenta, né? Principalmente a gente que está ali de frente com os convidados para fazer a confirmação de presença, né? Hoje a gente, aqui na Feeling, a gente usa uma plataforma para isso, onde os convidados eles só podem confirmar a presença para aquelas pessoas que realmente foram convidadas, então eles não conseguem incluir.
E se porventura eles Quiserem. eles são obrigados a se reportar a gente e falar, olha, eu queria levar tal pessoa no lugar dessa. E aí eu sempre vou muito de acordo com aquilo que os noivos acabam me passando. Tem noivo que fala pra mim, não, Mari, tá tudo certo, é flexível, é uma pessoa por outra, tá tudo bem. Tá. E tem casal que fala pra mim, Mari, infelizmente eu tenho outras pessoas que eu queria acrescentar na lista, então se eu não conseguir com essa Então não pessoa, dá. eu vou levando muito de acordo com Que eles te com passam. que o casal me passa, né? Mas eu acho que é um pouco da gente pensar em tudo aquilo, né? Será que se eu tô levando uma pessoa pra esse casamento, ela conhece aquele casal? Faz sentido, né? Faz ela sentido está lá? pra ela, É. né? Ou faz sentido pro casal? Se fosse o contrário, será que eu ia gostar dessa ideia, né? De levar alguém chegar na minha festa e que eu nem sei quem que é Nem aquela sei pessoa. quem é. Desagradável. né? Então a gente vai conscientizando, assim, Olha, eu já todo dando mundo palpite, também, né? E esse momento do desagradável, acho que é muito importante você ter falado, Vânia, porque a gente, como organizadores, nós somos a barreira que pode ser desagradável com o convidado. Exatamente. O anfitrião, ele não tem essa possibilidade, Exatamente. né? Ele fica na Está saia na mão justa. Exatamente. E nós Boa. conseguimos de falar, olha, infelizmente a gente não tem como colocar essa pessoa a mais, a lista está contada. Olha, infelizmente a gente confirmou, realmente eu não tenho mais espaço. Então, nós conseguimos ser o porta-voz do negativo, né? De não Você deixar... é a facilitadora para o casal. Sem exatamente. dúvida. Porque para eles é super complicado virar para uma pessoa Sim. e falar, não cabe, você não não posso pode. mais, não pode mais, Nossa, né? é Então, é difícil. é difícil. E acabam, às vezes, colocar. falando sim, exatamente por não ter não essa... querer. Não conseguir falar o não, não é? Exato. É. E isso tem que- consequências no futuro, né? Sim. Então, é muito complicado. Sim. E aí eu brinco que a gente pode ser a bruxa no momento. Eu falo exatamente isso. Tá tudo bem, pode colocar a culpa toda em mim que tá tudo certo, gente. Eu assumo. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Ai, gente. Bom, vamos lá. A questão dos familiares que insistem em convidar os seus próprios, que é o que a gente estava falando, amigos, parente para o casamento, acho que é essa mesma questão, né? De delegar para vocês, os casais, né? Acho que Sim. parte também desse mesmo princípio, né? Sim. Como os casais podem equilibrar o desejo de ter um casamento íntimo com a pressão de convidar todos os amigos e familiares, que é aquilo que você estava falando de vários tipos de cerimônia, né? Mas, por exemplo, se eu não quero uma cerimônia, eu quero realmente um momento mais íntimo, como que eu vou transmitir isso para as pessoas, por exemplo, para os mais próximos? Sim. Os pais, os irmãos, né? Os amigos ali bem próximos. Eu não quero comemorar com vocês, eu quero comemorar só nós. E aí? Primeiro eu falo que tem que ser proximidade. Eu acho que a pessoa ela tem que estar na sua lista se ela faz parte da sua vida. Eu E não é que ela também. fez parte da sua vida quando Na você tinha infância. 3 Eu anos acho de que idade. isso é muito E que você pertinente. conheceu na escola. Poxa, essa pessoa ainda tem um vínculo com você. Ela sabe. Ela conhece seu parceiro. Exatamente. Inúmeras vezes a pessoa Então, não Nem conhece. conhece. nem Conhece no sabe. dia do casamento. Então, Verdade. assim, eu falo muito que é legal construir sua lista por núcleos, porque na hora de cortar seu núcleo, né, cortar alguém, vai no núcleo inteiro. Então, os amigos da faculdade, que eu não vejo tanto, Boa. corta o núcleo, né? Então, nessa redução, fica mais fácil de você construir a lista. E sempre por legal. prioridade, eu falo, aquela pessoa que é realmente, assim, vai estar ali, faça chuva, faça sol, quebre o carro, ela vai a pé se for preciso for para estar preciso, na sua celebração. Sim, Então, né? aquela pessoa precisa estar primeiro na sua lista. Aquela que você não tem tanto contato, que tive um momento especial na minha vida e ela tem espaço para ela estar ali, ela tem que ficar lá no fundo, porque se Sim. precisar Ela remanejar vai ser alguma a coisinha, primeira. ela vai ser a primeira a ser removida. Acho que um ponto legal também, o que eu passo para os meus casais você vai estar mais feliz com essa pessoa no seu casamento? Porque às vezes é um amigo distante, mas que você tem sabe aquele amigo que você tem uma conexão quando você se encontra, que parece que vocês não deixaram de se falar nunca? Não só por o fato de não se ver. Mas se São conectados de alguma forma ainda. Você vai estar feliz com aquela pessoa dentro do seu casamento? Vai te fazer bem? Então coloca na sua lista. Sim. Né? Agora, colocar por uma obrigação, então eu preciso chamar todo mundo do meu trabalho? Talvez não. Né? Talvez aquelas pessoas que fazem mais sentido pra você. Eu acredito nisso. Né? Vânia, né? Não, e eu acho que vai muito também do perfil de cada casal. Né? Tem casal que gosta de estar ali com todo mundo e faz questão de chamar todo mundo para celebrar, e casal que não. Sim. E aí, quando o casal entende essa sua particularidade, de olha, o meu estilo é esse, a gente é mais. Sim. Tem casal que é tímido, que não é nem questão de que não Sim. quer chamar, mas é Nossa, que não quer ser o centro das Eu atenções. conheci um casal que ela é influencer,
e ele é mais tímido. Então, E você acredita que ela cogitou fazer a celebração, né? Eles falam, fora do país por conta disso, Mari. Olha, pra não ter tanta interação. Porque não querem. vai enxugar legal. muito. aí, Então né? ela Que falou, e é um lugar que faz sentido, óbvio, né? Na Aham. vida deles. E eu falei, nossa, uma saída boa. Super, Sim, né? com certeza, com certeza. Uma saída E legal. eu acho que também o grande ponto, né, que eu falo muito para os casais é desenvolvam o processo de conseguir falar um não. Delicadamente, Desenvolva, mas achei fácil. ótimo. Porque isso não é realmente na vida, né? Não é nem só Na ali, né? vida, Na vida. na vida. a gente precisa, né, Uhum. se posicionar. E é muito engraçado, mas tem alguns casais que chegam para mim e falam: nossa, eu não vou ter problema nenhum em falar não para as pessoas. Aham. Porque eu entendo, agora faz, assim, total sentido. sentido. Por que eu não fui convidado para tal evento? Exato. Porque eu falo que só quem faz uma celebração Sabe, desse porte sabe. sabe qual é o custo, o preço. Verdade. Inclusive, a organização, a energia que você coloca e investe certeza. naquilo, né? É. O quanto que te delega Exato. nesse processo. É real. Então tem que realmente fazer muito sentido daquela pessoa Sim. estar ali. Porque se tem algum desgaste emocional, cara, não vale a pena, Não né? vale, Não, exatamente. acaba verdade. não valendo a pena, não conectando mesmo. Meninas, e a questão crianças? Essa também é polêmica. Polêmica. Levar, não levar. Eu acho que tem estilos de eventos, de casamentos, para, enfim, N possibilidades. Então, tem casais que planejam um casamento voltado para adulto. Tem casais que planejam um casamento voltado para as crianças dali, da família, enfim, dos amigos. E tem casais que misturam essas duas coisas, Sim. né? E aí precisa muito fazer sentido pro casal. E, claro, o casal precisa estar ciente disso, né? Dessa Pode ter questão. pessoas que vão falar, não vou, porque se não pode levar meu filho. Exatamente. Mas que é o perfil. Eu conheci uma pessoa que, no evento dela, por Não conta tinha do criança, espaço e da realidade deles, não tinha criança. Não tinha. Se a gente parar pra pensar, acho que eu concordo muito com o que a Mari falou. Os nossos eventos, eles não são desenvolvidos para crianças. Exato. A gente traz muita coisa, interação, Para momentos específicos para os adultos. Exatamente. Às vezes uma recreação, Sim, algum item para entretenimento. interagir com a Auxilia, criança, né? auxilia. Mas, não Mas deixa ao de mesmo ser Mas uma de festa forma pra alguma adulto. é para criança. Horário, né? Hoje em dia a gente Exato. tem um processo do horário que estão aceitando novos formatos, inclusive Sim. que é lindo, né? Você fazer Uhum. eventos de Ai, dia, sim, enfim, de de manhã. manhã e Eu tal. acho incrível. Mas a gente ainda tem uma maioria acontecendo Sim, mais noturno. tarde. E a criança dorme, gente, não tem jeito. Você leva no casamento, a gente vê isso constantemente, da criança estar estiradinha lá no sofá. Por mais confortável e seguro que esteja, Sim. é cansativo para ela. Eu sim. falo nem só pelo longo período, mas o áudio, né? O som é muito alto, a O iluminação, ambiente, né? Ela não é propícia para uma Muitas vezes não foi criança, né? pensado para uma criança. Exato, Por mais que exatamente. tenha recreação, e aí é um ponto que eu sempre dou de alerta para os casais, a gente tem bastante criança, a gente precisa contratar uma Sem recreação. dúvida, sem Né? dúvida. Até para os pais, essas Eu crianças acho que conseguirem ajuda se muito, né? Exato. Exato. Porque os pais às vezes Poder ficam interagir, correndo o tempo inteiro fica atrás da criança. criança e não consegue Não nem consegue. conversar Exatamente. no evento, né? Exatamente. É. E a gente fala, para você definir se vale a pena ou não ter O quê? crianças, sua lista. De novo, volte para sua lista raiz, veja o número de pessoas, né, que são crianças. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente colocar aqui, Vânia, porque vocês esquecem de colocar as idades das crianças. Exatamente. E criança Gente, conta como convidado dependendo da idade. Então, é muito Por mais que não importante. conte, a É. criança Ela é uma senta pessoa, na ela mesa. tem um lugar. Ela tem um lugar. Então, às vezes, Isso né, mesmo. às vezes o muito espaço, bem colocado. o buffet não, É. acaba não contabilizando a idade daquela criança, mas é uma criança entre 5 e 6 anos que já senta pra jantar, ela precisa de um sim. lugar, né? Já A que o partir casal, de um ano, né, Mari? Um ano já pode contar se com o uma casal pessoa se dispôs, sentada, se sem o casal dúvida. se dispôs de fato a receber as crianças, então vamos receber da melhor maneira. E isso envolve a questão do planejamento do espaço. Exatamente. De tudo, né? A Sim, comida. pensar em tudo. De pensar numa recreação, de pensar Às enfim, vezes um menu diferenciado diferenciado, pra a gente já criança. teve, é verdade. Até um serviço, né? Um horário diferenciado para servir as crianças, Sim, né? Que Sim. não é junto com o adulto com no os mesmo adultos, horário que o muito adulto. bem colocado. É preciso. E principalmente, Vânia, a segurança. Eu acho que as pessoas esquecem, na hora de contratar um espaço, de olhar, às vezes tem 15, 20 crianças e esquece que às vezes tem uma piscina. Sim. Tem lugares que é escorregadios, tem Sim. escadas infinitas. Perigoso, Isso né? tudo Altura, é perigoso. né? Tem que tomar cuidado. Se você tem um número grande de crianças que você já sabe que vai ter que, né, ter um esforço extra, pense muito bem no seu lugar. O Não, espaço onde vai que você ser, tá né?
está contratando, se ele é propício para Comporta aquilo, receber. exatamente. Exatamente, é importante. Ó como a lista faz muita diferença em tudo. Faz, Né? é o ponto Em de tudo. partida. Como parte é o ponto de partida. Olha, eu brinco que A ela, lista. inclusive, faz parte dos sonhos dos casais. Às vezes pesadelo, mas faz parte do todo o processo. É porque às vezes a pessoa sonha com algo, eu quero casar, sei lá, na praia, eu quero casar num castelo, enfim. E às vezes, por conta da lista, não comporta Inviabiliza. aquele. Inviabiliza. Muito bem Exatamente, colocado. sim. Exatamente. E aí você precisa decidir o que vale mais. O seu sonho, né, Uhum. real de estar naquele local, ou estar com as pessoas que fazem sentido para Exato. sua vida, ou enfim, né, os seus convidados. Sem dúvida. Aí tem o peso. E para isso nós temos as meninas para ajudar nessa decisão, né? Exatamente. Vocês dão todo esse apoio também, né, para o casal, né? Sim, sim. Normalmente, quando eles chegam, a primeira coisa que a gente pede é essa lista, para entender quantidade de pessoas, o formato. E a gente deixa super livre, assim, na nossa primeira reunião de briefing, eu quero entender tudo que eles querem, o que eles sonharam, o que eles desejam, o que eles ouviram, o que eles falaram que sim e não, inclusive o negativo, eu jamais faria tal coisa. Sim, legal. Isso é muito importante a gente olhar, Uhum. porque ela vai olhar, vai direcionar pra gente esse gosto de falar, é possível ou não, Exatamente. dentro da É, lista. eu chamo que eu falo pros meus casais que essa reunião de briefing é uma reunião de expectativa e realidade, né? Eles vão me Boa. trazer toda a expectativa que eles têm, e aí eu vou acabar trazendo um pouco pra realidade do que às vezes é possível e o que não é. Né? Porque brinco que a gente precisa saber disso, né? Sim, Nós sim, somos sim. a experiência ali. Sim, O vocês casal vão tá ali pra conduzir. sonhar, exatamente. Eles contrataram vocês justamente para isso. Exatamente. Para poder conduzi-los ao que vai ficar melhor Uhum. pro evento. E o mais né? importante, Vânia, é que assim, dentro da sociedade a gente não gosta de podar o sonho da pessoa. Não é isso, de virar e falar Legal. assim, você não vai conseguir fazer tal coisa. Mas a gente vai precisar de ajustes. Então, Sim. olha, ou vai ter um financeiro Exatamente, maior, ou a exatamente. gente vai ter que remodelar o Exatamente. local, ou a gente vai ter que remodelar o Sim. dia, o lugar, diminuir um pouco a lista. O que vocês estão dispostos a fazer para que esse sonho seja possível? Continue, né? Exatamente. Então, Acho acho o que é o você abre mão e o que não abre Não mão dá. de jeito nenhum. Exatamente. Muito bem Entender tudo colocado. isso, é. E por isso que é tão importante a ajuda de vocês, né? Porque imagina o casal fazer tudo isso sem um profissional. Não, é verdade. É muito complicado, Não é? muito complicado. Acho que vai ficar muito mais difícil, mais Sim. pesado. E aí a gente esbarra naqueles casais que tem um pesadelo de organizar um casamento, Sim, né? é. E aí não querem nunca mais pensar em planejar uma festa, porque deu muito trabalho. Não é simples. Não é Não, simples. não é. Mesmo você Não é. tendo uma assessoria, uma A gente organização, sabe. não é simples. É, Tem não é tarefas a se fazer, Sim. tem coisas a se entregar, tem coisas a Sim. se decidir que só Se vocês fosse podem uma coisa decidir. tão simples, não existiria a profissão Exato. assessora. Exatamente, exatamente. Então já começa por aí, né? Então cada um no seu lugar. Se você é advogado, você é advogado. Se você é dentista, você... e vocês são Exatamente. assessora, Exatamente, né? exatamente. Então não queira, né? Cada um tem a sua função ali. Acho que faz sim muita diferença na questão e principalmente que a gente tá falando aí da quantidade de convidados, né? O primeiro erro, Vânia, é contratar o buffet e o espaço que não cabe no seu bolso. Sim. Na hora que você já fez Sim. isso, você já ou Deu fez tiro muito errado. bem ou deu um tiro errado em toda a É. sua organização e você vai ter que desprender ou de uma redução drástica de Exato. lista ou Sim. investir mais dinheiro naquilo. Então, Bem colocado, essa importância que as pessoas muito se falam também de eu só vou contratar no final, cuidado. A gente fala que às vezes isso é pior do que você Sim, ter começado logo exatamente. no começo, que você Sim, contrata já tem realmente aquele tudo certo, apoio, apoio. Já faz as coisas da esclarecimento de maneira... Pequenos detalhes. assim, Fazem né? total diferença, Exatamente. né, Mari? Sim, O sim, casamento, ele é regado em detalhes. Uhum. Não tem como não Exato. ser, né? Verdade, é verdade. Vamos ver aqui outra pergunta. Aqui o papel do convite de casamento na lista de convidados. Como garantir que os convites cheguem às pessoas dentro do prazo e nas pessoas corretas, né? Que não, enfim, que ele não se perca aí no desvia ali caminho. no meio do caminho, né? Como? Talvez assim, eu acho que o planejamento é muito importante, né? Convite é delicado, às vezes demanda um tempo maior para ser confeccionado, dependendo do estilo do casal. A gente precisa trabalhar aí com possibilidades de atrasos, faz parte ali Faz parte do processo, né? Então, exato. quanto antes a gente conseguir organizar tudo isso, melhor, né? E aí, pensando um pouco no convite em relação à lista, deixar ele mais direcionado para aqueles convidados que precisa. Quando você deixa um convite aberto, por exemplo, João e família,
quem é a família do João? Do João. Você deixa aberto pro João chamar a família. E é muito comum isso, né? Muito comum, muito comum. Então, os casais que optam, por exemplo, não ter crianças ali no casamento, legal que eles direcionem o convite nominal. Exato. Para quem está destinado aquele convite, né? Boa. E fica muito mais claro também. Acho que a gente precisa dessa comunicação assertiva aí também. Muito. Né? No convite também. É o famoso convite individual que a gente chama tanto, que todo mundo vira pra mim e fala, gente, mas é o primeiro papelzinho que vai pro lixo. Eu falo, eu concordo, ele é realmente o primeiro que vai pro lixo. Mas ele tá, querendo ou não, falando que aquele convite tem 3 pessoas convidadas e não 4. E na hora que você consegue colocar o nome, melhor ainda. Exatamente. Se você não consegue, né, a gente tem a tendência às vezes de deixar de falar família e colocar quantidade, mas na nossa confirmação de presença, Você é vai primordial eu saber colocar. quem são os nomes da Sim, família Da do família João. do João. Sem essa informação eu não vou saber. E a gente normalmente confirma. Aqui a gente faz a confirmação ativa, né? Existe a passiva, mas a gente faz a Que ativa. é um papel muito importante Muito nessa importante. questão da lista também, né? Também, meninas? com certeza. É. E a gente precisa dos nomes, porque a gente confirma com o convidado, João, você vai levar quem? São 3 adultos. Você pode me nomear quem são os 3 adultos participantes? Sim. Então, na hora que ele me responde, eu sei que isso é a Maria e a Beltrana que está lá dentro da minha lista. Por exemplo, falando ainda dessa questão da lista dos nomes, né? Você falou da confirmação, que eu acho que é muito importante todos os casais terem essa questão de confirmação. Acho que influencia muito também Sim. no dia, enfim. Eu tenho 2 Paulos. Vocês têm o costume de pegar sobrenome? Como Sempre. que funciona? Precisa, sim. Precisa, Normalmente, né? quando os casais... Eu sempre mando um roteiro de como eles precisam preencher a lista, ajudo no que for preciso. Eles me encaminham de volta e eu vou dar uma checada naquela lista, né? Vou entender como tá. E às vezes tem 2 Marias, 2 Paulos, e enfim, e apelidos, e às vezes vovô, tio. Nossa, Apelido é o pior, Acontece, gente. acontece. terrível. Porque é terrível. Vânia, imagina a gente recebendo o convidado, onde a gente nunca viu e ele nunca viu, Engraçado, nunca gente. nos viu. E a gente vira pro convidado e chama pelo apelido dele. A gente não tem essa Intimidade. intimidade pra falar. É. Ele nunca vai se apresentar pra uma pessoa nova pelo Pelo apelido. apelido, Ele sempre vai exatamente. falar o nome dele. E não É. importa que nome seja, né? É verdade. Então as pessoas até, os nossos casais, eles duvidam de, não, mas todo mundo conhece ela por Cidinha, mas eu não posso chamar ela Cidinha, eu tenho que chamar o nome dela. de verdade. E às vezes a Cidinha é Maria Aparecida. Tem um outro nome ainda. Exatamente, exatamente. Eu sempre peço também, pelo menos um sobrenome. Aí a dica pros casais é, dá uma olhadinha na rede social dessa pessoa, porque eu tenho certeza que Que tem. vai ter. Um vai ter sobrenome. alguma coisa. E aí, na hora que eu falar João da Silva, ok. Já sabe quem é e tá tudo bem, tá tudo certo. Porque é comum, né? Nos Super eventos comum. ter E é uma 2 pessoas com o segurança. mesmo nome. E é uma segurança pro casal. Então, se ele Sim. coloca lá, tem 3 Segurança, Joãos. é muito. Eu sei que 3 Joãos podem entrar. E se chega um quarto, como que eu sei que Qual João qual que João podia? que não Que tá era, aqui na lista, correto, né? É uma exatamente, segurança pra eles exatamente. também. Por isso que a gente pega muito no pé. A lista é uma coisa muito Importante. minuciosa. Gente, Onde você tem que fazer, refazer, avaliar, olhar com muita calma. Então, por Sim. mais que às vezes a gente já desprendeu a lista para o espaço, a gente manda com antecedência, a gente pede novo check na semana, olhem de novo, realmente está tudo certinho. E gente vocês precisa já dessas tiveram, confirmações. por exemplo, questão assim, no dia do evento, tem, sei lá, Bernardo aqui para entrar, não está na lista. Como que conduz isso? Sim. Isso é acordado antes, né? Então, os anfitriões, eles definem. Pessoas extras, você vai liberar. Você quer que eu chegue em você e você autorize a entrada ou não, porque aí você vai saber se conhece ou se não conhece. Tá. Ou você já negamos a Não. entrada logo de cara. Então, isso é acordado antes. Uhum. E aquilo que o casal define é o que seguimos no dia. E o mais importante, Vânia, é que a gente fala que essa comunicação, essa decisão deles, precisa repassar para todo mundo. Pais, Sim. sogros, amigos, porque às vezes eles não estão cientes falando, mas eu sou o pai do noivo, eu autorizo a entrada. Mas Sim. o seu filho ou a sua filha comunicou pra Não. gente que não. O que eu Então- peço lá pros meus casais também, muitas vezes, é uma pessoa de referência. Porque sempre tem um amigo, um irmão, ou até ou os Para não pais. incomodar o casal Pra eu não também. incomodar o casal no dia e exatamente. falar, olha, Boa. tem alguém querendo Uma entrar. alternativa legal. Ou também. qualquer outra questão que eu tiver que ultrapasse ali a minha capacidade, eu tenho essa pessoa minha de referência, eu falo, olha, e na semana eu sempre falo, você sabia que você foi escolhida como uma pessoa de referência? Pra pessoa também ter essa ciência, né, de saber.
E normalmente tá todo mundo tudo acertado, tudo certo. Sim. Mas pra não levar isso pro casal também. Exato. Né? Porque eles ficam muito tensos, pelo menos no meio do casamento, eles ficam, Mari, a gente ultrapassou, como que tá? Então é uma preocupação grande também. Sim. E eu, né, sempre falo assim, gente, ó, tá tudo Eles certo. ficam desesperados, né? Se tiver qualquer Preocupados. questão, a gente vai avisar, tá tudo sob controle, né? Uhum. E ter essa pessoa de referência ajuda muito nessa hora de lista também, né? Tá. Chegou alguém que eu não conheço. Eu nunca tive a experiência de alguém chegar e eu precisar falar, olha, tá barrado, Isso. vai embora. Que desagradável. Nunca tive desagradável, isso, é desagradável. Por isso que a gente fala Mas que a pode gente acontecer, né? tem. E a gente tem ferramentas que a Pra gente utiliza tentar para que evitar, isso não exatamente. aconteça. É. Então, quanto mais honesto, que a gente fala que não existe uma lista fictícia e uma lista do dia, né? Uhum. Ela precisa ser real. O que tá no papel, ela precisa ser o que vai ter como convidado, etc. Não adianta, é aquela coisa, não adianta enganar a gente, né? Não, eu Sim. convidei só X, e aí de repente aparece Vem um o monte de laudo. pessoas. O teu evento vai ser prejudicado por conta Exatamente, disso. exatamente. Né? O bem-estar de todos, inclusive o seu, vai estar, né? O casal, ele é o grande responsável por aquilo ali também. Verdade. Por tudo, por mais que a gente está ali para ajudar, para apoiar, né, e para passar a parte técnica que a gente tem conhecimento, a responsabilidade daquilo tudo As é do informações casal. são ele que Quem eles que assinou vão o passar. contrato com Exatamente. todos os fornecedores foi aquele casal. Né? A Exato. gente está ali para dar o suporte, mas eles são os grandes responsáveis ali Sim. também, né? Tem um prazo que você precisa encaminhar a lista pro local onde você vai fazer o evento? Isso é um pouco de regra de cada espaço, local, Silvane. tá. Depende muito de onde a gente está executando o evento. Alguns pedem com 30, outros pedem com 15, com 10. Tem Tá. espaço que libera uma semana. Mas pra gente, eu, por exemplo, dentro da Suspirar, não aceito menos de uma semana. Então, é Sim. realmente o mínimo. Por mais que o espaço às vezes fale, não, um dia antes tá tudo bem. Não. A gente precisa Sim, de um processo, inclusive... Criar processos é muito importante Uhum. dentro desse toda essa organização. E ser respeitado. Tem um porquê esse processo existir, né? Exatamente. Não é à pra toa, segurança né? do Não é à casal, toa, né? exatamente. Sim, né? Meninas, vocês querem deixar mais alguma consideração? Porque a gente já tá indo pro final. Alguma passou dica? rápido, Passa tão rápido, né? Tão gostoso. E lista tem muito assunto, Tem, né, eu acho que tem muito o que falar, né? Mas acho que é algo que vocês acham muito relevante, assim, trazer para os casais. Olha, eu como acho dica. que precisa fazer sentido pro casal, né? Não só essa questão de lista, mas o casamento em si. Então tem que fazer muito sentido. Então é legal que o casal, antes de começar a pensar nessa questão de casamento, sente, conversa, entenda os dois ali, o que é prioridade, o que não é, o que faz sentido para cada um, né? O que vai deixar eles mais felizes ali naquele processo e seguir esse caminho. É claro que às vezes você vai ter que, né? Tem umas curvinhas ali, faz parte, né? mas desde que a sua felicidade, aquilo que vocês tanto planejaram, esteja ali de acordo, né? Esteja no caminho certo. Verdade. Sem dúvida. Eu acho que é isso. Esse momento tem que ser prazeroso. Tem que ser único, tem que ser especial. Tem que ser feliz. Ser feliz, exatamente. E acho que uma mensagem que eu gostaria de passar é: esse momento, assim como a Mari abriu o nosso podcast hoje falando isso, ele precisa ser leve como um processo o todo. Concordo né? muito. Só que isso não quer dizer que vocês não vão ter, né, momentos às vezes de desentendimento, Exato, de sim. conversa. Faz parte de todo o processo. De todo o processo. Mas não esqueçam do real motivo porque vocês estão celebrando. Importante. Eu acho que ele que realmente vai fomentar e vai ajudar a passar por qualquer situação, dificuldade, decisão. Às vezes que é aquele, né, corte de lista ali. Então, e precisa, e seja leve esse processo. Então, Sim. eu acho que quando você realmente para pensar no real motivo da existência dessa celebração, do porquê, tudo fica ótimo, bem, transparente e com certeza gostoso de se fazer. Muitas vezes, né? O que a gente aqui adorei essa parte de muitas vezes, achei o máximo. Ai, meninas, obrigada, adorei, viu? Imagina, Foi obrigada a incrível. vocês. Bom, espero que vocês aí também tenham gostado do papo. E um beijo e até o próximo episódio.